Boa noite a todos. Boa noite, Cassiano. Boa noite, É um Marcelo. grande prazer estarmos todos novamente reunidos nesse novo formato online, né? Que já nos acompanha aí há tantos meses, mas que possibilitou a manutenção dos nossos encontros semanais, né? O compartilhamento das belas palavras que o Espiritismo traz para a nossa vida. Hoje teremos a palestra do Cassiano, é um tema surpresa, o Cassiano vai nos contar daqui a pouco. Então, Cassiano, te deixo à vontade, te peço para poder fazer a prece de abertura e nos contar também qual será o tema de sua palestra hoje. Valeu, Marcelo. Valeu mesmo. A gente está aqui muito feliz mais uma vez por estarmos reunidos, né? A importância principal aí que nós temos dentro da doutrina não é somente estarmos com os nossos corações indo em direção a Deus, mas também unirmos os nossos corações uns aos outros. Então, vamos com fé fazer a nossa prece inicial, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos diante de tantas coisas que passamos, Senhor. Aqui estamos de corações unidos para buscarmos a inspiração do alto, através do seu Evangelho Redentor, das palavras consoladoras e edificadoras que nos trazem a correção necessária dos nossos caminhos, que tantas vezes já se desviaram do bem. Mestre, abençoa cada lar que adentramos neste instante. Permita que os mensageiros de amor possam levar a cada coração, a cada pessoa que recebe a sua mensagem, o amparo, o esclarecimento, a certeza de que dias melhores estão por vir e que tudo passa, pois estamos em constante transformação, rumo à celestial morada da vida junto a Deus nosso Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo amparo de sempre. Perdoe as nossas dívidas e nossas falhas. E inspira-nos mais uma vez nos estudos da noite de hoje. Que assim seja. Bom, nossa palestra de hoje, Então, né? fique à vontade. Vamos lá, Marcelo. Vamos ficar à vontade, sim. Para te falar, para fique à vontade. Muito obrigado pela sua disposição. Uma boa Valeu. palestra. Nossa palestra de hoje, nós vamos falar daqui a pouco o tema. Mas antes disso, gostaríamos de deixar um recado a todos que nos ouvem agora ou depois. É um convite fraterno que a gente faz todos os anos. Desde alguns anos atrás até hoje, a gente tem mantido esse convite que é de fazermos uma contribuição. Nós temos uma campanha, a Casa Espírita Casa do Caminho, daqui de Rio Paranaíba, tem uma campanha mensal de arrecadação de cestas básicas. Este é apenas um dos trabalhos que nós fazemos na nossa casa, mas que durante esse período pandêmico nós temos condições de tocar, de executar, sem maiores dificuldades. E hoje nós estamos abrindo espaço para pedir aos amigos que queiram participar conosco o auxílio de doação de cestas básicas para a nossa campanha de arrecadação de Natal. É uma campanha especial que fazemos todos os anos. E este ano a gente vai fazer novamente, a gente vai fazer essa campanha. Aqueles que estiverem interessados em participar, é só contactar a própria Casa Espírita pelo Facebook, que é este caminho que estamos transmitindo nossas lives. E entrar em contato com a Casa Espírita, que todos os detalhes podem ser trazidos até vocês. Então, essa campanha é feita numa média aí de 60 cestas básicas, é uma contribuição pequena, muito singela, mas que é substancial para aqueles que recebem. Sabemos das dificuldades que todos nós passamos, todos nós. Passamos dificuldades morais, materiais, não importam as dificuldades. E neste momento em que todos passamos dificuldades, nada mais justo
nada mais tranquilo para a nossa consciência do que deixarmos a nossa doação fraterna àqueles que precisam mais do que nós. Porque às vezes podemos sofrer dificuldades imensas, mas quando olhamos para o lado, há outros que passam por dificuldades maiores. E nós, muitas vezes, podemos ajudar, mesmo nas nossas condições difíceis de vida. Então, ajudemos, deixemos o nosso amparo, a nossa proteção àqueles menores do que nós nas dificuldades, porque nós, assim, também estaremos sendo colocados à prova e colocados também na consolação junto com Jesus. Meus amigos, então fica aí o convite da campanha de arrecadação de Natal da Casa Espírita Casa do Caminho. Caso queiram participar, novamente, é só entrar em contato pelo Facebook. E pelo Facebook, vocês podem contactar no Messenger, né, mandar uma mensagem para a Casa Espírita, que nós retornaremos assim que puder. Fica aí o convite a todos e muito obrigado. Bom, meus amigos, a nossa mensagem da noite, o nosso estudo, tem a ver, novamente, nunca é demais falar, como dizia o Chico Xavier, novidade é o Evangelho de Jesus. E vamos pegar uma passagem, um trecho do Evangelho de Jesus, muito especial, como todas são. Mas essa é balizar. Era mais uma manhã muito especial, porque o Mestre já havia contactado os seus principais discípulos. Estavam ao seu redor ali, todos aqueles que fariam parte do seu apostolado de amor. O ambiente era Cafarnaum, próximo ao lago de Genezaré. Suas águas calmas, suas virações, traziam o aroma suave da manhã verdejante, que ali novamente brotava em flores e tranquilidade, para aquela gente humilde, simples, que trazia em seus corações as necessidades de cada um, como nós hoje trazemos, e que nas aspirações singelas demonstravam no Mestre a confiança necessária para uma vida melhor. Ele sabia disso. E sabia que era chegada a hora de restabelecer as coisas pela lei de amor, de justiça e de caridade na terra, já que as pessoas sofridas estavam se amontoando ao seu redor, ansiosas por uma palavra, ansiosas por um momento em que pudessem ser consoladas e amparadas em suas dores, como nós hoje estamos. Como naquele tempo, nós hoje ainda precisamos desse Mestre Jesus, de suas palavras. Porque naquele tempo, os homens ainda se agarravam às necessidades materiais, mas conheciam o o Deus que era capaz de fazer justiça, o Deus que era capaz de trazer aos povos as dádivas do alto. Conheciam esse Deus, especialmente os judeus. Mas nós hoje, em muitas ocasiões, ignoramos esse Deus. Tomamos até certa consciência dele, mas fazemos questão de ignorá-lo, de deixá-lo à parte dos acontecimentos que nós, seres humanos, passamos. E achamos que esse Deus deve permanecer apenas nos tempos de pedra, nos momentos de desespero e nos momentos em que ainda surgem para nós algumas dificuldades. Esse Deus que só é lembrado nesses instantes por nós homens, naquele tempo também sofria as suas dificuldades de entendimento. E Jesus, como Filho do Homem, Filho de Deus, que personificou-se na terra como a divina mensagem, veio estabelecer a sua plataforma através do Sermão do Monte. E mais especificamente, ele, naquele instante em que viu a multidão, colocou-se um pouco mais ao alto do que ela,
não no sentido de mostrar-se superior, mas no sentido de que se fizesse ouvido, porque era o momento sublime, o momento em que se estabeleceria na terra a divina poesia inacabada das bem-aventuranças. É essas bem-aventuranças que trouxeram a nós, humanidade, uma nova forma de entender o nosso estado evolutivo na Terra. Essas bem-aventuranças que até hoje ainda são por nós incompreendidas em sua magnitude, que perdem-se no espaço em termos de dificuldade, de aceitação. Essas vieram para se tornar eternamente a lição maior do Mestre. E ele subiu ao monte, e vendo as multidões, diz-nos Mateus, abriu a boca e falava e ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E assim seguiu as bem-aventuranças. Mas nós hoje, para não ficarmos prolongando demais o nosso estudo, vamos falar dessa primeira. Convidamos a todos para que leiam também as outras, porque não são só leituras simples, são leituras profundas que tocam a nossa alma. E Jesus falava às nossas almas: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado. Hoje, quem de nós podemos nos mostrar, podemos nos dizer como sendo bem-aventurados? Primeiro, precisamos entender o sentido da palavra bem-aventurado. É uma conjunção, é uma palavra conjunta que nos diz para nós simplesmente felizes. Felizes são aqueles capazes de se colocarem como pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas nós hoje somos felizes, meus amigos. Nós hoje temos a nossa felicidade plena. E aí vamos encontrar, já na codificação espírita, uma explicação para isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, mais especificamente, capítulo 5, item 20, diz-nos o Espírito François Nicolas Madeleine que a felicidade não é deste mundo. E quando a gente lê essa frase, lê esse título da mensagem do Espírito, a gente pode se assustar. Porque quem não quer encontrar felicidade? Quem não quer ser feliz? Mas a felicidade não é deste mundo porque estamos em um mundo de provas e expiações. E Jesus veio nos mostrar quais são os estados de felicidade que não fazem parte ainda deste mundo de provas e expiações. O estado de felicidade, de pobreza de espírito, é o primeiro deles. É o primeiro numa escala, se podemos dizer assim. E esta felicidade, ela não vem com as coisas materiais. Por isso que o Espírito fala que a felicidade não é deste mundo de provas e expiações. Ela está para ser adquirida por nós, não pelo mundo de provas e expiações. E que seria para nós, então, a felicidade como sendo a pobreza de espírito? Podemos trazer a outra história, a outra interpretação. A infelicidade também foi ditada, foi prescrita dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. A infelicidade real. A infelicidade real está no item 24 do mesmo capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Diz-nos o Espírito de Girardin que a infelicidade real é a alegria, é o prazer, é a fama, é a agitação, é a louca satisfação da vaidade. Vejam, meus amigos, que essa infelicidade real é a felicidade do mundo material que nos encontramos, aquela que valorizamos. Ser alegre é diferente de ser feliz. Ser alegre é momentâneo, é prazeroso, traz-nos uma satisfação egoística,
e traz-nos para nós uma possibilidade de ainda querer mais e mais. Mas ser feliz, verdadeiramente, está além disso. O ser alegre, por ser momentâneo, ele não perdura por muito tempo e logo precisa de ser substituído por outro motivo alegre. Não queremos dizer aqui que a alegria não deve ser cultivada dentro de nós. Não, mas a alegria da alma e não do corpo. Porque bem-aventurado os pobres de espírito não tem a ver com uma satisfação corporal. Bem-aventurados os pobres de espírito tem a ver com uma satisfação espiritual. É um estado de alma. E sendo um estado de alma, nós precisamos de entender até onde vai esse estado de alma. Pobreza de espírito vem nos trazer uma mensagem de Isaías, no Antigo Testamento, sobre o assunto. Pobreza de espírito tem a ver com a seguinte passagem de Isaías, no capítulo 66, item 2, versículo 2. Porque a minha mão, diz-nos o Senhor, porque a minha mão fez todas as coisas, e assim todas elas foram feitas. Mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Então, o pobre e abatido de espírito que está em Isaías é o mesmo que é colocado por Jesus. Jesus, então, remetia-se a essa passagem de Isaías, trazendo que o pobre de espírito é aquele que, de alguma forma, estava ciente de sua obediência e insignificância diante de Deus. Ou seja, traduzindo para as palavras atuais, seriam os humildes. Mas humildade é uma palavra que às vezes nos traz tantas dúvidas quanto à sua significação. E aí vamos perceber que Emmanuel vem nos trazer a orientação na questão 313 do livro O Consolador. Humildes são as almas simples, singelas, despidas do espírito de ambição e de egoísmo. São para esses, os pobres de espírito, que Jesus falava. Para os que já se encontram nestas condições. Não são aqueles que vão ser pobres de espírito, não, os que estão nestas condições. E por estarem nessas condições, eles herdarão, ou terão para eles, o reino dos céus, o reino de Deus. Vejam que é um estado de almas simples e singelas. E isso pode ser também relatado juntamente com o que o próprio Jesus disse. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por amor a mim, achá-la-á. Então vejamos que devemos agora entender a humildade como sendo o estado de espírito capaz de fazer com que nós não tenhamos a devida supervalorização. Nós vamos nos valorizar na medida certa, nem mais, nem menos. E qual é a nossa condição hoje? Hoje, se nos achamos como homens de espírito, seríamos os dominadores, os vaidosos, os orgulhosos, os egoístas. Todos nós, então, ainda, de certa forma, nos encontramos como homens de espírito. Para nos tornarmos pobres de espírito, é necessário que façamos a renúncia pela nossa própria vida. A renúncia em relação àquilo que desejamos, de que almejamos, dentro daquele egoísmo que pulsa dentro de nós. Portanto, devemos fazer um retrocesso. Se avançamos muito na nossa encruzilhada decisiva de evolução, quando colocamos o egoísmo em primeiro lugar, se nós nos colocamos em todos os primeiros lugares, se sempre queremos ser os maiores, precisamos de retroceder e voltar a valorizar o que nós somos realmente. Diz-nos o Evangelho que em certo instante os apóstolos estavam andando pela estrada e eles haviam retornado
de uma viagem em que cada um deles havia uma necessidade a ser cumprida, uma missão a ser cumprida. E todos cumpriram suas missões. E alegres retornaram para o lugar onde o mestre estava. E estavam discutindo pelo caminho, relatando aqueles feitos que eles tinham realizado. E vinham discutindo qual deles seria o maior. Qual seria o que fez a missão de maneira mais adequada, mais conscienciosa, com maior arrebanhamento de pessoas. E aí, quando eles discutiam isso, já se encontrando com Jesus, o mestre que já os conhecia, e permanecia com os seus olhares fixos, percussientes em direção às suas almas, ainda ignorantes, perguntou-lhes: que vinheis discutindo pelo caminho? O que vocês estavam discutindo? Qual era a conversa que vocês tinham? Ele perguntou aquilo não no tom de curiosidade, mas perguntou para assombrar os discípulos naquilo que eles estavam conversando, que era algo indelicado, era algo indesejável enquanto discípulos. E os discípulos, então, responderam, como crianças que foram surpreendidas num ato delituoso. Responderam: Mestre, estávamos discutindo quem de nós era o maior. Era o maior para poder te agradar mais. Era o maior para poder estar a postos para o seu discipulado. Era o maior para poder cumprir as leis de Deus e estabelecer o reino de amor e justiça na terra. Mestre, nós ainda não nos entendemos. Queríamos saber quem era o maior de nós. E aí Jesus, na sua sabedoria infinita, pega uma criança que estava próxima e coloca no meio dos 12. Vejam que símbolo. Ele pega a criança e ela é o símbolo que ele queria mostrar para os 12. Nenhum deles era o maior. A criança era. Na sua condição ingênua, infantil. E aí ele diz, arrematando: na verdade vos digo que se não se vos converterdes e se tornardes como esta criança, como um desses pequeninos, não haveis de entrar no reino dos céus. Olha que lição. Então, enquanto nós não colocarmos nos devidos lugares, na nossa condição de pequenez, que ali estava representado pelo pequenino, pela criança, enquanto não nos humilharmos, no sentido de sermos coitadinhos, nunca isso. A sensação de ser coitadinho é a sensação pior, desprezível, que a gente pode ter em relação a nós. Mas colocarmos na devida condição de que nós somos alguém, mas não somos mais do que isso. Se formos mais do que isso, estaremos caindo num orgulho muito perigoso. Quando a gente se colocar nessa condição de sermos alguém e nos reconhecemos como esse alguém pequenino, aí sim, começaremos a nossa caminhada em direção ao reino dos céus. Esse estado de alma, então, são os pobres de espírito, que podem ser encontrados na miséria material, podem ser encontrados dentro da riqueza material, podem ser encontrados nos poderosos, podem ser encontrados nos proletários, em qualquer condição, em qualquer pessoa. Assim como também encontramos em qualquer pessoa a condição orgulhosa, a condição vaidosa, a condição egoística. Em todos nós, então, precisamos de entender que é necessário fazer esse movimento de recolhermos-nos na nossa pequenez. E por que colocamos como pequenez? Porque se nós não nos tornarmos simples e singelos como uma criança, nós não entenderemos a grandeza que Deus nos reserva. Nós não entenderemos a grandeza da imensidão da criação divina. Nós não seremos capazes de olhar para além do horizonte e perceber que existem muitas coisas a serem exploradas e o nosso conhecimento humano ainda não é nada. Tanto que precisamos de, além disso, além de nos colocar como pobres de espírito, fazer esse trabalho, ainda falta nos entender por que o reino de Deus é destinado a esses pobres de espírito. Porque quando nós nos colocamos na condição verdadeira de humildade,
é que o reino de Deus será destinado para nós. Isso quer dizer que nós vamos entrar agora numa condição de humildade e vamos trabalhar dentro de nós a nossa pequenez, de maneira que a gente vem entender dentro de nós mesmos que nós dependemos desse Criador do universo, que nós devemos nos ligar a Ele de maneira indelével, fielmente. E aí aparece para nós a necessidade do reavivamento da fé. A humildade, ela estabelece para nós uma necessidade de reconhecer algo superior. E esse algo superior não está distante, não está longe do conceito de Deus. Ao contrário. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E enquanto nós não percebemos que viemos deste Deus, que Ele nos criou com uma finalidade, que somos filhos dele, nós seremos capazes de herdar a sua criação. Muitas vezes nós vemos uma frase escrita, às vezes em automóveis, em caminhões: não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono. E este mundo só será domínio nosso se nós nos reconhecermos como filhos deste dono do mundo, como filhos de Deus. Mas que mundo é este? É o mundo material? É o planeta que vamos dominar? Não. É o mundo íntimo. Somente quando começarmos a entendermos que somos filhos deste Pai, seremos capazes de fazermos o retorno para a nossa valorização na medida certa. E a partir daí, entendermos que precisamos de nos dominar, de nos conhecer, de atribuir aos nossos devidos valores aquilo que devemos ter como atitude de vida plena, de vida cheia, cheia de equilíbrio, cheia de verdade, cheia de amor, cheia de trabalho. Somente assim seremos capazes de assumir verdadeiramente as nossas missões aqui na Terra, de assumirmos verdadeiramente o que este reino de Deus espera de nós. Porque vamos estar dentro dele. Vamos ser capazes de construir esse reino no nosso íntimo. Somente com o estado de humildade é que seremos capazes de estabelecer dentro de nós que não existe mais um domínio de mim para com os outros ou para com tudo. Quem domina tudo é o próprio Deus. Eu estou aqui apenas como seu filho, estabelecendo dentro de mim mesmo uma ordem evolutiva e capaz de levar às criaturas, tanto quanto a eu mesmo, aquilo que necessitamos, que é o amor, que é a pacificação, que é o estado íntimo de felicidade, independente de onde estivermos. Somente assim seremos capazes de mudar o mundo. Seremos capazes de verdadeiramente estabelecer o reino de Deus na Terra. E era este o objetivo de Jesus: fazer com que o reino de Deus ficasse entre os homens. E o que nos impede disso, meus amigos? Vem-nos a pergunta 313 de O Livro dos Espíritos nos esclarecendo. Pergunta Kardec: qual dentre os vícios seria aquele que se tornaria ou que fosse o mais radical de todos? Aquele que é o mais difícil de ser extirpado de nossas entranhas. Qual vício? Os Espíritos respondem: já o dissemos muitas vezes, o egoísmo. E complementam: daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há o egoísmo. Meus amigos, o egoísmo ainda é a grande chaga de nossa sociedade. É ele que nos distancia drasticamente da divindade. Tanto a divindade externa que nos rodeia, quanto essa divindade que habita dentro de nós. Enquanto estivermos alimentando este vício, estaremos ainda distantes de entender o que verdadeiramente seria o estabelecimento do reino de Deus dentro de nós. O egoísmo destrambelha todas as nossas atitudes fraternas, faz-nos deixar de lado qualquer atitude de compaixão para com o próximo,
faz crescer instintivamente o nosso estado de agressividade e de indiferença, fazendo-nos então não mais como seres humanos, mas sim como verdadeiros animais, tratando-nos de maneira inadequada, matando-nos uns aos outros. Eis aí a sociedade que demonstra isso dia após dia. E, felizmente, estamos no caminho, embora ainda saibamos que muito temos que percorrer. Grandes avanços têm sido feitos em relação a esse estabelecimento de Deus, do reino de Deus em todos nós. Porque, para aqueles que querem realmente que as coisas mudem dentro de si mesmos, devemos fazer com que a gente mude também o nosso íntimo em relação ao egoísmo. E hoje, mais do que nunca, talvez em toda a história da humanidade, nunca foi tão necessário trabalharmos esse lado fraterno que devemos ter uns para com os outros. Porque o Cristo veio trazer à sua época o estabelecimento do reino de Deus, mas ele ainda não foi cumprido. E nós, nesse estado pandêmico que nos encontramos, devemos entender que as distâncias foram aumentadas. Se antes existiam entre nós as distâncias afetivas, as distâncias pela ignorância, as distâncias pela indiferença, considerando a supremacia que uns deveriam ter sobre os outros, não importa o que a gente é, devemos ser o primeiro lugar. Devemos ser o primeiro em tudo. Então, o que será do segundo lugar, do terceiro, do quarto? Nunca será destaque. Então, o destaque era algo a ser atingido por todos nós. Mas nós não temos condições de destacar a todos nesta luta fratricida que temos. Portanto, quem será destaque? Aquele que se humilhar. Jesus complementa a missão aos discípulos dizendo que quem quiser ser o maior entre todos, torna-se então servo de todos. Somente aquele que servir incondicionalmente a todas as criaturas, antes de si mesmo, este será o maior no reino dos céus. Vejam que lição. Somente assim seremos capazes de expurgar de nosso coração todo o egoísmo e todo o mal. E vale dizer, de nosso coração apenas. Porque não faremos isso por palavras, não faremos isso por lições, mas faremos isso através do exemplo. Assim, necessário é que a gente faça a viagem para dentro, buscando a nós mesmos responder à pergunta: será que já estou aceitando a credencial de ser seguidor de Jesus? Porque seguir Jesus significa compartilhar com Ele, segundo o que nos diz Emmanuel, compartilhar com Ele as aflições e os trabalhos. Seguir Jesus é estar renunciando a si mesmo. Ele mesmo disse isso. Quem quiser me seguir, renuncie a si próprio, pegue sua cruz e venha comigo. Mas Jesus pegou a sua cruz e foi para o sacrifício. E nós devemos seguir para esse sacrifício. Qual é o nosso sacrifício hoje? Atender ao seu chamado. E ele vai nos colocar esse chamado através das bem-aventuranças inicialmente. Ele ofereceu esse estabelecimento do reino de Deus dentro de nós, começando pela simplicidade e singeleza de estado de alma. Mas quantos de nós hoje queremos ser simples? Quantos de nós queremos hoje queremos ser pobres de espírito? Raríssimos de nós. Poucas almas sinceramente devotadas ao Cristo são capazes de fazer isso, mas felizmente deixam seu exemplo que transformam grande parcela da humanidade. Assim, se queremos trilhar esse caminho, se queremos ser bem-aventurados e receber o reino de Deus como pobres de espírito, façamos o teste
O teste dos 4 rudes descobridores dos homens. Naio Lúcio vem nos dizer, em Jesus no Lar, no capítulo 12, que nós temos 4 rudes descobridores de homens. Ele disse que na bela cidade de Nínive, na Mesopotâmia, uma cidade grandiosa, existia na antiguidade um homem que era extremamente devotado ao Senhor. E ali estava para poder desenvolver a fé junto aos outros seus companheiros. E todos o exortavam ao bem e o elogiavam pelas suas virtudes. Tanto eram esses elogios que nas orações as pessoas sempre o lembravam. E essas orações chegaram um dia até Deus. E Deus, então, ouvindo as informações e os apelos dos anjos e arcanjos que queriam que aquele homem fosse logo aceito nos céus, resolveu, então, enviar àquele homem 4 grandes, rudes descobridores, capazes de realmente saber, informar a Deus se aquele homem era realmente um devoto. Esses 4 grandes, rudes descobridores eram a necessidade, o dinheiro, o poder e a cólera. Veio primeiramente a necessidade, que geralmente nessas condições é a primeira a aparecer. E a necessidade lhe tirou tudo, lhe arrancou os recursos, lhe deixou ao abandono, lhe fez aparecer doenças. E ele, depois de muito meditar, entendeu que aquela ali era realmente uma operária celeste, burilando-lhe a alma, fazendo com que ele pudesse então adquirir e renovar mais e mais virtudes de dedicação ao Senhor. E eis que a necessidade passou adiante. Logo em seguida veio o dinheiro. O dinheiro fez com que ele tivesse agora a mesa farta. Não passava mais dificuldades financeiras. Ele tinha recursos imensos, capazes de fazê-lo então dedicar-se a diversos tipos de trabalhos e considerações sociais. Entretanto, o devoto então percebeu as dificuldades que o dinheiro poderia lhe trazer, caso ele usasse mal os seus recursos. E assim, estabeleceu como meta colocar em prática a caridade e distribuir os recursos uniformemente para que os atendidos pela necessidade fossem agora aliviados de suas dores. Assim, ele adquiriu um equilíbrio financeiro e veneração de todos. O dinheiro passou. Veio o poder. E com o poder toda a autoridade, larga e brilhante, capaz de ensandecer os homens, de deixá-los fora de si. Só que aquele homem devoto viu que, pelo poder, poderia distribuir a educação às pessoas que assim necessitavam, às pessoas que estavam sob seu comando. Ele estabeleceu regras, não punitivas, mas educadoras. E aqueles outros que estavam acima de si mesmo, estabeleceu o exemplo para poder então endireitar os maus rumos que a sociedade poderia estar tomando. Assim, ele recebeu a obediência e a admiração de muitos. Finalmente, veio a cólera. E a cólera apareceu, depois de ouvir-lhe a alma, na forma de um servo fraco e ignorante, que veio falar-lhe ao ouvido de uma coisa que era verdade, mas foi dita de uma maneira equivocada. E, quando a maledicência bateu-lhe no imo da alma, ele não resistiu. Começou a proferir palavras contundentes contra tudo e contra todos, estabelecendo em torno de si a agressividade que não poderia ser explicada. Passou-se um tempo, e ele estabeleceu um equilíbrio normal. Só que a cólera já havia provado o que necessitava. As informações então chegaram a Deus. E Deus falou: este homem ainda não está pronto. Este homem não está pronto porque ainda precisa de aprender por rudes experiências a necessidade de ainda se colocar como servo de todos, até dos mais ignorantes, incapazes de trazer a paz no coração. E aí Jesus arremata a lição dessa história,
dizendo que a maioria de nossas naturas ainda ficamos esbarrados na primeira prova, que é a necessidade, pois ainda não adquirimos a resistência moral para vencê-la. Mas caso consigamos passar pela necessidade, o dinheiro arrasta ainda muitos corações desamparados, porque o dinheiro não nos leva ao desprendimento dos objetivos superficiais, olhando-nos apenas com os olhos da alma. E depois, alguns ainda permanecem com o poder. E esses alguns são testados pelo poder, mas raríssimos conseguem passar, porque nós não conseguimos entender que, pela autoridade, atingimos a competência para educar e aliviar os sofrimentos alheios. E dos raríssimos que passam, pouquíssimos são aqueles que vencem a cólera. Pouquíssimos são aqueles que não conseguem diminuir o amor próprio quando são ofendidos, humilhados e colocados na defensiva diante de qualquer agressividade que aparece. Assim, meus amigos, sejamos capazes de entender que esses 4 grandes rudes obreiros, capazes de descobrir os homens, são aqueles que vão nos trazer o estado de alma de pobreza de espírito. Somente assim seremos capazes de tirar de nós mesmos todas as capas que o egoísmo nos colocou e nos impulsiona para as trevas interiores. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados seremos nós quando apreendermos essas lições, capazes então de nos transformar para todo sempre. Neste instante, então, agradecemos a companhia de todos os companheiros que puderam nos ouvir e novamente convidamos aqueles que não puderam estar conosco no início para compartilhar, contribuir na campanha de arrecadação de cestas básicas que fazemos aqui na nossa Casa Espírita e que todos os anos fazemos, e este ano estaremos fazendo de maneira excepcionalmente remota, né? E quem quiser ajudar, quem quiser vão assistir ainda no futuro, é só entrar em contato conosco pela mensagem do Facebook na Casa Espírita, no perfil da Casa Espírita, que nós teremos a intenção de doar 60 cestas básicas nesta campanha de Natal. E gostaríamos de convidar a todos para contribuir conosco. E agora, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Senhor Jesus, nos abençoe nesse instante, todos nós que aqui estamos, recebendo o seu amparo através de tantas dádivas, a dádiva de ver, de ouvir, de falar, de ter a saúde, de ter o corpo físico, de estar reencarnado, Mestre. Aqui estamos para fazer tanto com esses instrumentos que temos, mas ainda os utilizamos tão mal. Tantos desses instrumentos ficam abandonados e enferrujam. Permita, Senhor, que lembremos de que todo o nosso corpo e espírito são ainda instrumentos do amor divino. Somos criados por Deus para estarmos à disposição para o serviço de amar. E não entendemos outras formas de fazer isso a não ser olhando para o outro, enxergando-o e contactando-o nas suas necessidades. Se este outro se encontra abalado nas suas fraquezas morais, fortifiquemo-nos dando palavras amigas, um sorriso fraterno, uma mensagem, uma oração. Se são necessidades materiais que trazem o desespero, aliviemo-nos fazendo doações, dando recursos, providenciando emprego a quem quer que seja. Assim, Senhor, que não nos falte a oportunidade para servir, mas igualmente não nos falte a vontade para amar.
Muito obrigado, Mestre, pelo amparo de sempre. E abençoe a todos nós. Que assim seja. Assim, meus amigos, mais uma vez agradecidos, queremos deixar o nosso abraço fraterno a todos os lares que nos assistem, o nosso grande agradecimento aqui a todos que nos assistiram, que estiveram conosco até agora. Lembrando que na semana que vem teremos mais uma reunião, mais um estudo, como este de hoje. Muita paz a todos e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Até mais, amigos.